Estamos aqui na TV Humana para gravar um programa Desperte o Poder que há em você. Hoje o episódio será Rir é um ato de cura. Esse episódio vou ler para vocês. O tema central, a força do humor como ferramenta de transformação emocional e promoção da qualidade de vida. Poxa vida, um tema muito bacana e não poderia ser outro convidado a participar com a gente aqui. Esse convidado ele é muito famoso, eu vou passar tudo que ele faz na TV. Chega pra cá, Oscar Pardini. Meu amigo. Demorei, mas tô aqui, hein? Esse cara é fera. Um pouquinho. Quem é o Pardini, né? Redator, radialista, locutor, editor e diretor do SBT Domingo Legal. Foi editor e diretor do programa do Faustão. Humorista, ator, fundou o Grupo Café com Bobagem e agora apresenta um programa de podcast chamado Agora é Você.podcast. Pardini, seja bem-vindo à nossa TV, ao nosso programa. Eu queria já começar pelo fim, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Bruno, porque conhecimento não existe para ser, mas fala represado, né? Todo conhecimento só vale a pena a partir do momento que ele pode ser distribuído. Então, você está me dando mais uma oportunidade de dividir isso com quem puder assistir esse trabalho maravilhoso, para que as pessoas possam se beneficiar disso. Aliás, a proposta do programa, já por si só, é muito boa. Parabéns e vamos aí. Obrigado para todos nós. E rir é um ato de cura. Esse cara é fera no que ele vai falar. Gente, presta bastante atenção. Pardini, me fala uma coisa. O poder da cura, o poder do sorriso, como é que você trata isso no seu autocuidado? Tá. Porque a gente vê o Pardini, quem conhece o Pardini, quem está acostumado com o Pardini, só acha que é alegria, só acha que é festa, que é o tempo todo de piada, o tempo todo de bagunça. Mas eu queria saber de você, como é que você lida com isso no autocuidado? Tá bom, eu acho que é o seguinte, mais adiante a gente vai falar do podcast e vocês vão lembrar do que eu vou dizer agora. Qualidade de vida, desenvolvimento humano, autoconhecimento, autoestima, tem tudo a ver com bom humor. Né? Porque eu que trabalho com isso há décadas, eu sou convicto de que ninguém pode estar feliz ou alegre se, em primeiro lugar, você não estiver bem consigo mesmo. Se você não estiver bem consigo, você pode ir para Disneyland, você vai sentar num canto lá e não vai querer nem sequer participar dos brinquedos. Então, o lance do bom humor, a alegria, ela começa de você. E com relação ao autocuidado, tendo consciência disso, eu procuro, vou ter um show, vou ter uma apresentação, eu procuro, no dia anterior, descansar bem, eu procuro não me envolver com problemas, ou eu procuro não me deixar conduzir pelos problemas, não me deixar contaminar pelos problemas. Né? Porque quando a gente chega no palco ali, Bruno, assim, ninguém pode dividir o que não tem. Você não pode matar a sede de alguém se você não tem água, você não pode trazer uma pessoa à luz se você estiver na escuridão. Então, o humor é a mesma coisa. Na hora de eu me comunicar com o público, eu tenho que estar bem. E eu tenho que ter esse autocuidado, administrar a mente, o corpo e o espírito num período antes, para chegar lá e estar bem. Esse é o meu treinamento como um jogador de futebol, por exemplo, que ele se isola, ele fica lá na concentração, aí isolado dos problemas, isolado de telefone, alimentação como tem que ser, descanso como tem que ser para entrar em campo no dia seguinte. Então, o meu autocuidado em relação ao meu trabalho é esse. Muito bacana. Pardini, uma vez você falou para mim, num trabalho que a gente fez junto, que você ajudava as pessoas na comédia. Sim. Mas volta um pouquinho lá atrás. Como é que surgiu esse ímpeto de ser comediante, de fazer as pessoas sorrir, mas você tem essa jogada, você faz a pessoa sorrir e você cura a pessoa de alguma forma. Conta isso pra gente. Como é que surgiu isso, Pardini, essa ideia? Surgiu que, bom, eu venho de uma família muito humilde, mas felizmente todo mundo muito bem-humorado. E desde pequeno, eu acho que a gente traz essa missão, eu acho que fazer as pessoas alegres, sorridentes, né, descontraídas por alguns instantes, para mim é uma coisa divina, né? Porque é uma coisa assim que não tem um remédio que possa fazer isso, sabe? Existe até tratamento para o câncer, mas não existe tratamento para o bom humor. Então, cara, o bom humor é uma coisa que é uma fonte divina que sai de você e que a pessoa recebe gratuitamente, como você transmitir paz e luz em forma de alegria e diversão.
E toda pessoa que sai de um show de humor, ela sai melhor. Ela sai comentando, ela sai outra pessoa. Tem até aquele papo, você me desopilou o fígado, muito obrigado. Isso acontece comigo toda hora. Então, toda vez que eu vou no show seu. Então, e aí o que acontece? Eu, desde pequeno, por instinto, sei lá, eu adorava quando meus primos vinham em casa, brincavam. Eu tinha um primo que era muito palhaço, ou quando passava a comédia na TV, meu pai me chamava para ver. Eu adorava estar naquele ambiente que meu pai ria, meu primo ria. Eu fui poucas vezes com meu pai no cinema assistir comédia, mas eu adorava. Eu lembro que eu via meu pai rindo, era uma coisa diferente. Eu olhava, ficava feliz de ver meu pai rindo. Então, isso vem desde pequeno. E eu acho que eu, por exemplo, não sou um artista que briga com a bilheteria. Eu acho que a obrigação do artista que está ali no palco não é brigar com a bilheteria. A gente tem que brigar com as luzes. Não tem que se importar com quantas pessoas estão na plateia. Sim. Você tem que se importar quanto você vai brilhar para elas. O que você vai transmitir para elas. E se você transmitir coisas boas, tiver 10 pessoas, no próximo vai ter 15, no outro vai ter 20. Porque o bem que você faz às pessoas, elas fazem questão de dizer, olha, foi muito legal. Então, só da pessoa sair falando, olha, foi muito legal, sabe, ninguém entra vibrando num show. As pessoas entram quietas, vê que no final, foi legal, tal, né? Quer dizer, você causa um efeito nas pessoas e é cientificamente comprovado que quando a pessoa está triste, né, o imunológico da pessoa cai. Vocês já devem ter ouvido falar no caso dos imunodeprimidos, né? A pessoa fica deprimida e o imunológico cai. Também vale o contrário. Quando você está de bem com a vida, quando você está alegre, está feliz, está bem-humorado, entendeu? Preste atenção. As pessoas que são muito bem-humoradas, elas dificilmente vão para a cama por causa de uma gripe, por causa de um resfriado, por causa de uma infecção pulmonar. Que o bom humor, ele fortalece o seu sistema imunológico. Então, quando você me pergunta o que eu sinto que eu transmito para as pessoas, eu sei que eu estou fazendo um bem para as pessoas. E isso é muito gratificante. Você vê a pessoa rir, às vezes tem um cego na plateia, mas no final do show ele quer te dar um abraço porque ele ri. Às vezes você tem uma senhora viúva ali, que a família vai lá dar um abraço na minha avó, que ela é sua fã, ela riu muito, vou lá, dou um abraço. Então, assim, o sorriso, a risada da plateia é uma recompensa para a gente. Isso aí é que é o pagamento. O dinheiro é outra coisa, é uma ferramenta. Mas o pagamento, você entende, cara? O reconhecimento ele vem na forma dessa manifestação, de um aplauso, de uma risada, de uma gargalhada, de uma foto que a pessoa quer no final do show, de um abraço, de uma mensagem gravada por um parente. Quer dizer, quando chega ali no final, você sente que a pessoa está saindo. Há uma transformação. Essa é a palavra. Você sabe, Pardini, que eu uso muito em minhas palestras, eu tenho usado sempre o humor. E falo até para os meus alunos em sala de aula, você tem que ter humor em tudo que você faz. Quando uma pessoa te procura, que vai assistir um show, que vai assistir uma comédia, que vai assistir um teatro, ela está levando o quê? Uma esperança de ficar aliviada, porque a gente vive num momento tão difícil, né? As pessoas estão tristes, as pessoas estão magoadas, amarguradas, e a gente procura o quê? O sorriso, a alegria, a descompressão, e a gente sai realmente com esse sentimento. Pardini, me fala uma coisa, eu queria saber de episódio que já marcou para você, que o que você fez, que você tocou o público realmente, que você falou, meu Deus, o que eu fiz, olha que transformação, como você falou agora, que transformação que eu consegui fazer nesse público. Tem algum episódio que você lembra? Não, tem muitos, né? Porque eu brinco e tudo, mas eu gosto de falar sério e eu gosto que o público entenda o que a gente está sentindo lá em cima. E eu costumo dizer que nós é que deveríamos aplaudir o público. Porque se o público não tivesse, se não tem uma, duas, três, 500 pessoas, entendeu? A gente não estaria no palco. Estaria no palco para quê? Nós estamos no palco porque o público está lá. Então, no final do espetáculo, eu sempre faço questão de agradecer. Eu sempre faço questão, uma coisa, por exemplo, comum que eu digo, eu falo, gente, é difícil dizer para vocês, o aplauso é importante. Mas se vocês sentissem, se vocês pudessem ver materializado aqui nesse ambiente, a energia que a gente está recebendo, a alegria que a gente está recebendo, entendeu? Veja, gente, a casa pode não estar cheia, mas o ambiente está lotado. O ambiente está lotado de amor, de carinho, de calor. Você já teve algum lugar que você foi e você falou, acho que não vai dar liga? Sim. Aqui não vai dar certo, e no fim saiu de lá super ovacionado? Sim, teve. Isso acontece muito, principalmente quando o público pega trânsito, pega chuva, já chega lá de saco cheio, irritado, né?
mas aí nos cumpre esse papel de ir descongelando os ânimos, né? E tal, isso aí. Aí você nota bem o fenômeno da transformação vibracional da pessoa, emocional da pessoa, sabe? Sensível. Então, quando eu falo essas coisas no final do show, como eu costumo dizer, gente, então, se vocês soubessem como é importante ter vocês aqui, se vocês soubessem o que a gente aqui em cima está sentindo, além do aplauso, como é que a gente está recebendo esse carinho aqui, e eu falo, por favor, eu não vou pedir que vocês retornem aqui, mas eu vou pedir que vocês prestigiem outros espetáculos também, que precisam dessa moeda de vocês, que é a presença, o carinho, o amor de vocês, para a cultura poder evoluir. Então, às vezes eu falo uma coisa assim, a plateia levanta, aplaude em pé, porque eles se sentem recompensados pela presença. Exatamente. E cabe ao artista, lamentavelmente, é uma minoria que faz isso. Cabe ao artista valorizar o público. Você tira aquela barreira, né? Eu sou artista, você é o público, você pagou assim, você vai embora, não, né? Não. Totalmente diferente isso. Eu acho que cabe ao artista fazer o público entender que eles são mais importantes do que nós, entendeu? Porque sem o público, o artista não existe, gente. O humor alivia tensões, ele pode ser usado em momentos difíceis de relacionamento empresarial, pessoal. O humor pode ajudar nessa transformação? Seguramente, Bruno. Se eu te perguntar qual é o empresário mais bem-humorado do último século no Brasil, quem foi? Quem foi? Mais bem-humorado? Na televisão. Silvio Santos? Então, precisou muito para você lembrar. O que marcou o Silvio? Marcou que ele era um excelente negociador desde o seu começo. Por quê? Por causa da sua criatividade, do seu senso de humor, da sua persuasão, da sua empatia. Né? Alguém consegue lembrar de Silvio Santos sem ele falar... Você não consegue lembrar. A risada do Silvio é indissociável da imagem dele. E o bom humor é característica fundamental dos grandes empresários da nossa era. Entendeu? Bill Gates, como é o nosso amigo lá da Apple, né? Enfim, Jobs. Steve Jobs, entendeu? O próprio Silvio Santos, né? Que foi o maior vendedor da televisão. Então, sim, o bom humor, ele rompe barreiras, ele abre portas. Veja, eu vou dar aqui um exemplo bem chulo. Você está aí, você que está assim, você está numa festa, você está num aniversário, você está num coquetel. Será que em algum momento você está numa roda de amigos? Claro, você quer proporcionar um bom momento se eles são bons amigos. Será que em algum momento você vai falar, tá vendo aquele cara que entrou ali? ele é muito chato, é insuportável. Quer ver? Vou trazer ele aqui. Não. Você traz o cara quando? Você fala, desculpa, mas eu tenho que apresentar. Vem cá, vocês têm que conhecer esse cara, Ele é muito legal, simpático. Você muda a vibe do cara, tudo, né? Aí chega um cara lá, cumprimenta todo mundo, ganha todo mundo. Sabe? Melhora, revigora, fortalece aquela liga entre as pessoas. Então, o grande líder, até porque respeito não se impõe, se conquista, né? Então, o grande líder, geralmente é aquele cara que ele chega para a equipe dele, não dá um esporro. Se ele tem que corrigir um cara, ele pega um cara em particular e fala, olha, não foi bem, tudo bem, mas eu acredito em você, beleza? Você não vai me decepcionar. Eu estou acreditando em você e você vai me fazer valer a pena. Beleza? É esse cara, esse é o chefe que entra, o Silvio era assim. Os caras aplaudem. O SBT, quantas festas de final de ano eu fui no pátio, no estacionamento, e ficava, sei lá quantos mil funcionários esperando o Silvio aparecer. Não é porque ele era famoso, cara. Porque as pessoas viam ele sempre lá. Eles não tinham aquela idolatria de quem está em casa. Não. Eles eram o patrão. Mas os caras não via a hora da oportunidade de ter o Silvio ali falando com eles. Entendeu? Um cara que não deixava atrasar salário de ninguém, não deixava atrasar o salário nem da faxineira, nem da copeira, da mulher do café. E assim, ele criava um vínculo de empatia, de amizade com as pessoas, tipo assim, ele é um de nós, só que ele é famoso. E usava do bom humor. Do bom humor. Quando eu te fiz essa pergunta, se o bom humor ele aproxima, ele entra nos negócios, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu conheci o Pardini, eu tive o contato com o Pardini a primeira vez, eu trabalhava num espaço de eventos e eu precisava contratá-lo para fazer um evento dentro da nossa instituição. Eu liguei para o Pardini, seriamente, para conversar com ele, falar de contrato, falar de valor. Ele ficou 38 minutos conversando comigo,
como se fosse o Silvio Santos. Eu não queria desligar, mas eu estava falando sério, eu estava falando de papel, de documento, falando de verba, de investimento, e eu não queria desligar porque eu estava falando do Silvio Santos. Então, o que ele fez? Ele transformou aquele humor na realidade profissional que existia, porque não precisaria ser uma coisa tão séria, tão massificante, tão bom, foi com amor, e hoje está com a gente aí, sempre que a gente puder, a gente vai estar junto. Porque ele estava me contratando. Olha lá. Ele estava contratando para fazer um espetáculo com o Grupo Café com Bobagem, está ouvindo? Exatamente. Aí eu expliquei para ele que precisava saber do palco, tá certo? Se ia ter secretário de palco, se não ia ter secretário de palco, como é que eram os microfones, como é que era a luz, está ouvindo? Porque senão, como é que eu ia vender o carnê da Teresina? Então foi isso aí. Padinho, eu queria dicas práticas para um comediante, para você usar o humor como ferramenta no dia a dia. Como exemplo, eu como palestrante, quando eu vou fazer uma palestra, eu converso comigo no espelho. Eu fico me vendo, fico me ouvindo, para saber como é que vai ser meu dia, como é que se eu estou bem, se a entonação de voz, se os meus gestos, se a formação que eu preciso jogar dentro daquele público-alvo tem que ser diferente daquela que eu já fiz no outro dia. Como é que você faz no dia a dia? Como é que você treina isso no dia a dia para você? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, o Pardini é um ser humano, atrás desse personagem, atrás desse artista, é um ser humano como todos nós. Deve ter problema, deve ter dor de cabeça, deve ter conta para pagar. Quantas coisas, problemas aqui, família, filhos, sei lá o quê. Como é que você lida com isso, sabendo que você precisa sair, se expor ao mundo de uma forma alegre? Você tem que fazer isso. Não dá para você olhar para Dini e falar, não, ele é triste. Por mais problemas que você tenha, não dá para a gente encarar você e assimilar que a sua situação naquele momento você não está bem. Como é que você faz para isso no seu dia a dia? Não, eu faço o seguinte, você consegue brigar com alguém? Você acabou de brigar comigo, discutir, quebrar o pau, e você senta ali, você vai conseguir assistir uma TV normalmente, você vai... De jeito nenhum. Então, se você, lamentavelmente, tem uma discussão com a sua filha ou com a sua esposa, aí tipo, acabou a discussão, você vai deitar, você consegue dormir normalmente? Não. Então, presta atenção, vou falar uma coisa para você. Nós somos um. Eu, você, o Bruno, nós somos um. Vibracionalmente, emocionalmente. Tudo que, se eu fizer algo que te faz mal, vai me fazer mal. Se eu ficar com raiva de você, já está me fazendo mal. Porque toda vez que alguém falar, eu vou me ressentir. Então, é um mal depositado. Subliminar, mas está me fazendo mal. Então, tudo que você faz ao próximo, você faz a você mesmo. E assim eu vejo o humor. Porque eu sei que quando eu subir no palco e a pessoa der o primeiro sorriso, eu vou me remediar. Aquilo vai me fazer bem. Eu sei que a partir da hora que eu começar ali, o meu foco vai ser a pessoa, vai ser a alegria, vai ser, a partir dali eu começo a esquecer, cara. A partir dali não tem conta, a partir dali não tem problema, a partir dali não tem doença, a partir dali tem uma coisa assim, eu estou me divertindo para divertir a pessoa. E vendo a pessoa se divertir, ela me diverte. Sabe, você está aqui, você está vendo um cara tratando mal alguém ali, você se irrita. Sim. Então, há um efeito para tudo entre as pessoas, existe uma simbiose subliminar, que você não percebe, mas que acaba te envolvendo. Né? Você está num ambiente alegre, tal, você está descontraído, tal. Quantos programas como tipo BBB, a antiga Casa dos Artistas, a pessoa está lá, está tudo legal, depois a pessoa sai de lá, você fica sabendo que a pessoa caiu numa depressão, foi para a droga, foi para o álcool, se matou. Entendeu? Então, assim, que eu estou falando, as coisas, ali dentro, não tinha uma pessoa legal. Estava todo mundo na mesma vibração. Aí a pessoa sai de lá, se a pessoa não tem esse preparo de se administrar, entendeu? De entender que aquilo foi um momento, na vida tudo é momento. Na vida tudo é um acontecimento separado, como os nossos dias são também. Então, Bruno, quando eu vou para o palco, eu tenho que me reinventar. Ok, zerou, vou entrar aqui, agora eu não vou pensar, agora eu desligo o telefone, agora eu não vou atender telefone, não vou ver o WhatsApp. Sou eu e o público agora. Mas eu penso numa coisa, Padilha. A partir do momento que você colocou esse personagem na sua vida, que você criou, e você tem vários, né? Mas você colocou um personagem de alegria. Tá. Mesmo no momento que você não vai atuar, que você não vai subir ao palco, que você não vai na rádio, que você não vai na televisão,
quando você sai na rua, você tem que levar esse personagem com você, né? Você imagina no carro, encosta do lado de buzino, se você me xinga, se você não tá bem, o Pardini não é aquele cara que você tem que levar isso pro resto da vida, né, João? Eu tenho que levar. Digo para você que, lamentavelmente, não é a maioria dos artistas que fazem isso. Então, por exemplo, às vezes eu não tô num dia bom, estou irritado, não tô com saco lá, encosto o carro num posto de gasolina, o cara vem, Tião, aí, cadê a dona Dadá? Então, vem brincar. Eu tenho que ter gratidão disso. Exatamente. Entendeu? Às vezes alguém do público fica constrangido de dizer, você não leva a mal, mas, cara, eu cresci ouvindo você. O cara fica achando que você... Eu falo, não, por que levar a mal? Você está me chamando de velho? Não, você está me recompensando. Porra, você está me recompensando, você está fazendo valer o meu esforço de tantos anos. Entendeu? Que você envelheça muito mais rindo comigo. Né? Então, assim, quando a gente está ali, quando a gente está fazendo o que a gente ama, e essa que é a verdade, o amor é uma coisa assim que passa por cima de tudo. Não é? Posso dar um exemplo aqui, não feliz, mas é impactante, mas é importante. Quantos pais têm filhos problemáticos? Eles abandonam o filho por causa disso? Não, esses filhos acabam sendo mais cuidados ainda, mais paparicados ainda. Né? Que é o amor. É só o amor que pode remediar ou melhorar determinadas situações. Isso vale para a família, isso vale para o trabalho, isso vale, sobretudo, para si próprio. Porque eu digo sempre para as pessoas, dou sempre o exemplo da máscara de oxigênio do avião. A cabine despressuriza. Vamos combinar aqui como se fosse um momento de instabilidade da família, do trabalho, ok? A cabine despressuriza. O que é que você faz? É egoísmo? Não, não é egoísmo. Você primeiro tem que pôr a máscara de oxigênio em você, para depois você socorrer quem está do lado. Se você não puser a máscara em você, morre você e todos que... de ajudar do lado. Isso. Então, você tem que ter esse autocuidado. Você tem que ter essa coisa. Você tem que ter esse domínio. Entendeu? Então, você está lá você quer transmitir alegria? Primeiro você tem que estar alegre. Porque, repito, você não pode dividir o que você não tem. Eu costumo dizer que ser artista é dividir com o próximo o que há de melhor em você. E é assim que eu vejo. Então, assim, daquele momento, cara, eu tenho que esquecer, eu sei que eu tenho que esquecer. E eu já vou contente pro show. Eu estou com um problema, o show é minha terapia. Porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou fazer bem para as pessoas e eu vou sair legal. Tanto que o melhor motivo para mim criar qualquer coisa, qualquer piada, sempre foi depois do show. E um show bem sucedido. Que bacana. Você recebe uma energia, sua autoconfiança vai lá para cima. Que bacana. Então, sua autoestima vai lá para cima. Então, esse é o lance do preparo. Eu tenho problema? Muitos. De hoje, não, há muito tempo. Mas todo ser humano tem problema. Todo ser humano tem defeito. Todo ser humano tem mérito. E aí eu pergunto para você, você quer bater um papo comigo? Você quer falar de coisas boas ou ruins da tua vida? Você quer falar de coisas boas. Você tem que fazer isso com você também. Entendeu? Você tem que procurar priorizar suas coisas boas. Priorizar a sua saúde, o companheirismo, o momento que você está sozinho para você meditar, para você fazer uma leitura, ouvir uma música. Né? É a sua bateria. É a sua bateria. Agora eu vou te pegar. Agora eu vou pegar esse cara agora, porque ele sempre me pega, mas agora eu pego. Vou falar uma coisa muito séria que está acontecendo na vida desse cara. Oscar Pardini, algum tempo atrás, eu quero saber o porquê que isso acontece. Você criou um podcast, agora é você.podcast. Certo. Maravilhoso. Eu já participei lá e falei sobre inteligência emocional. Fui entrevistado maravilhosamente. Foi uma hora de bate-papo realmente muito legal. Mas, Pardini, o que tem a ver, agora é você.podcast, é um conflito, porque você aí não está brincando, você não está fazendo humor. Você está falando seriamente, as pessoas vão te conhecer de um outro lado do artista. Isso que é legal, é mostrar o outro lado. Porque eu falei, a gente não pode só pensar o tempo todo que ele só é artista. Ele é um fator humano. E o que ele está fazendo nesse podcast, gente, agora é você.podcast, é uma revolução na mídia. Isso é muito legal. Fala pra gente como é que surgiu isso e se não teve o conflito, porque as pessoas vão comparar. Mas Pardini, você não é comediante? Por que você está fazendo isso? Fala um pouquinho pra gente. O que é isso? Tudo na vida é percepção. Tudo na vida vai de acordo com como você percebe, como você interpreta o mundo, as pessoas e assim mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um determinado acontecimento. Falar, nossa, que sorte que isso aconteceu. Você pode falar que sorte não. Que droga, eu não acho legal. Então tudo é percepção.
Um percebe aquele momento como ruim, outro percebe como bom. Então, o que acontece? Todo mundo fala isso, conflito. Não há conflito. Não há nada de diferente. No humor, eu entendo que eu me dou, ok? Eu distribuo, tá? Eu faço a mesma coisa no podcast. Todo mundo, você tem o seu lado, que todo mundo conhece, no teu trabalho, os teus amigos. Quem é você quando você está sentado na sua cama ou quando você acorda de noite e fica com a mão na cabeça? Quem é aquele cara? Que as pessoas não vêm fazer isso numa roda de amigos, não vêm fazer isso muitas vezes numa festa. Você existe, né? Então, assim, todos nós temos aquele momento introspecto, reservado. Todos nós temos. Não adianta, não, o cara é 100%. Não, Silvio Santos também tinha, porque eu conheci muito bem. Gugu também tinha, porque eu conheci muito bem. Chico Anísio tinha. Golias tinha, tá? Eu também tenho. A única coisa que eu fiz foi, eu sempre gostei de aprender sobre qualidade de vida. Chegou um momento da minha vida, eu falei, estou com mais de 60 anos, acho que eu já fiz tudo que eu já mostrei todo o talento que eu podia mostrar, acho que eu não preciso provar mais nada, tomara que apareçam outras oportunidades, legal. Eu falei, mas eu quero dar uma diversificada. O mercado está ruim, TV migrou para a internet, para o YouTube, o rádio migrou para o áudio streaming, e etc., MP3, MP4, e aí vai. E aí eu falei, o que a gente busca depois de 60 anos de idade, exaustivamente, que todo mundo está precisando hoje, além de se divertir? Se divertir sim também, por quê? Porque se divertir é qualidade de vida. E aí eu falei, vou dar uma outra linguagem para a qualidade de vida. Vamos mostrar outras coisas que contribuem para a qualidade de vida, como o humor contribui, mas sem ser engraçado, né? Por exemplo, você que está aí, com certeza, você, eu, o Bruno, nós todos fomos educados de maneira errônea, porque a gente se orgulha, né? Olha, hoje eu entrei no trampo, era 7 horas. Você acredita? Nem almocei. E vou falar uma coisa para você, fiquei até 10 horas da noite, nem quis receber hora extra. O importante para mim é pôr as coisas em ordem. Beleza. Isso é a disciplina da sua vida? É isso que a gente aprende. Essa que é a nossa crença. Mas, e você? Você já prestou atenção, tirando o tempo que você dorme? Vamos pensar no tempo que você está acordado, se você trabalha. Quantas horas por dia você se dedica a você? Né? Então você trabalha 8 a 10 horas por dia, coloca na conta o tempo da condução, o tempo do almoço, que não é o almoço que você quer comer, como você quer comer. De 24 horas, quantas horas por dia você vive para você? Praticamente nenhuma. Você chega em casa, você vai fazer o que dá para fazer. Você vai ver uma TV, você vai tomar um uísque, você vai descansar mais cedo, vai ver um futebol, vai dormir. O que você fez por você? Aí você contribui a sua vida inteira para uma empresa, para um conglomerado, para uma instituição, para um grupo e para você. Pegar um gancho nessa fala. Eu, pela minha idade, 60 e poucos anos já, eu cresci assim, meu pai falando, você vai crescer, vai tirar uma carteira de trabalho, vai trabalhar para alguém, vai ser registrado na carteira para recolher o INSS e se aposentar. Hoje eu penso assim, poxa, quer dizer, eu trabalhei minha vida toda para os outros e para mim. Eu fiz pelos outros com maior amor, com carinho, com dedicação e para mim. Exatamente o que você fala. Mas hoje eu já tenho esse pensamento diferente. Hoje a minha filha escolhe o que ela quer fazer. E eu tenho que apoiar o que ela quer fazer. Sim. Então o que você falou realmente é uma realidade. O que a gente faz por nós? Fazemos pelos outros, sim, é muito legal. O ser humano nasceu para fazer pelos outros, né? A gente fala, a árvore não come o próprio fruto, o rio não bebe a própria água. Nós nascemos para ser útil, nascemos para fazer o bem para as pessoas. E o que você está fazendo com esse podcast é revolucionário. Então, mas aí que está, não há um conflito. É uma maneira diferente de me doar. Porque eu me dou no humor, é uma extensão, é um outro lado. É o artista fora do palco, é o ser humano como você. Então, a minha filosofia, o que é ali? Que pelo menos 1 hora por semana, você faça isso que você não fez a vida inteira. Se dedica para você. É aquela hora que você vai esquecer filho, esposa, marido, TV, rádio, dívida, conta, imposto, trabalho. E você vai se introspectar no podcast, vai te falar sobre a sua saúde, vai te ensinar como é que você se percebe como ser humano, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, a autoestima, a saúde, o bem-estar. Então, meu podcast é um podcast, eu costumo dizer para as pessoas, é um podcast da pele para dentro. Tá? São só assuntos de corpo, mente e espírito. E o que é legal?
que até, inclusive, os entrevistados, como você foi, gostam. Eu não entrevisto ninguém lá. Então, o podcast ele é único nesse gênero no Brasil todo. Ele é um podcast de beneficiamento humano. Ninguém vai lá para ser entrevistado, mas para dividir os conhecimentos com quem assiste. A lei do meu podcast é que só tenha conteúdos que quem assiste possa aprender e praticar. Então, ali já teve gente que era doente, não sabia, descobriu. Teve gente que tinha um problema, achava que não tinha tratamento, se tratou. Teve gente que se tratava, por exemplo, aqui, para dar um exemplo para você, há anos com dor na coluna, não sei o quê, bacia, ortopedia, descobriu ali o que era quiropraxia, que nem conhecia. Em 3 meses ficou bom. Entendeu? Você auxiliou, né? Fez o bem para essa pessoa indiretamente. Sim, então. E assim, sabe, tem pessoas que vão ali e alguém me diz assim, pô, vi aquela pessoa no seu podcast, que espetacular, hein, cara? Entrei em contato, indiquei a minha cunhada, ela está super feliz. Entendeu? Pô, eu posso dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um amigo que teve, durante a pandemia, ele teve Covid, depressão e AVC. Ele está na cadeira de roda. Quem está cuidando dele é uma médica chamada doutora Jeanne Kim. É uma sul-coreana que foi no meu podcast, que fala de acupuntura, medicina integrativa. Bom, enfim, vou resumir. Ela tem 54 diplomas, essa médica. E para ajudar esse meu amigo, eu pedi uma gentileza a ela, e ela de muito coração fez, e fez um custo reduzidíssimo. E eu e mais 1 ou 2 amigos estamos ajudando no tratamento desse cara. Ele nem sabia. Não. E esse cara está evoluindo em 1 mês e meio, o que ele não evoluiu em 1 ano e meio. Porque ele estava só tomando remédio para tirar dor, remédio para dormir, remédio para o sistema excretório funcionar. E agora não, cara. Entendeu? Ele está sentindo gente, ele está sendo atendido, ele está sendo ouvido, ele está sentindo o resultado sem tomar remédio. O mais importante, percebam, gente, é o toque que ele deu. Ele foi assistir um vídeo, o Pardini deu um toque para ele, a vida do cara começou a mudar. Às vezes, nós temos que perceber isso nas pessoas. Eu tenho um exemplo, Pardini, muito legal. Eu estava numa aula, dando uma aula de gestão para clínicas, e eu tinha uma aluna lá, e logo no começo eu perguntei, quem trabalha de registro em carteira? Eu. E eu sempre falo, pare de trabalhar em registro em carteira, vamos trabalhar por você, vamos tentar conseguir a sua vida. E uma menina falou assim, uma aluna, desculpa, falou assim para mim, professor, mas poxa, eu só sei fazer cílios, só sei fazer isso. Eu falei, por que você não começa então? De sábado, atende uma, atende outra, alguém vai te indicar, e chega uma hora que você vai largar a sua carteira de trabalho e vai trabalhar para você. Isso faz 1 ano e meio. Sábado passado, agora eu não sei o tempo depois que vocês vão ver esse vídeo, mas algum tempo atrás, 1 semana atrás dessa entrevista, ela mandou um convite para mim que ela abriu uma empresa de cílios. Então, ela abriu a sua própria empresa. Ela falou, professor, aquilo que você me falou em aula, eu coloquei em prática. Eu comecei com 1, com 2, foram indicando, e hoje eu vou trabalhar para mim. Então, é essa percepção que o seu podcast faz. Porque muitas vezes as pessoas assistem um vídeo e falam, eu não sabia disso, eu não imaginava. E isso é muito legal, essa transformação. Pardini, o que você tem feito lá realmente é fantástico. Muito obrigado. E tem muito a ver com tudo que a gente tem feito no nosso trabalho agora, na nossa proposta, né, de programa, que é o nosso programa é de vida. O programa é ajudar as pessoas, mexer com a cabeça das pessoas e trazer um alento para esse momento tão difícil que a gente vive, que a gente pode sair dele. E o recompensador é o seguinte, por exemplo, muita gente fala assim, cara, eu jamais podia imaginar que ia ver você falando sério. Entendeu? Exatamente. Ele fala, cara, eu não Por isso que eu perguntei do conflito. Então, o cara fala assim, eu podia imaginar que você fosse me ajudar falando sério. Exatamente. Então, isso é recompensador. Eu vou dar um outro exemplo prático aqui. O meu podcast acontece todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, no YouTube, mas ele é omnimídia. Depois ele vai para todas as 17 plataformas de áudio e vídeo. Mas ele acontece toda quarta, às 8h30, se você, por favor, puder me dar o prazer de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, eu vou ficar muito feliz, porque com certeza você vai ser mais uma pessoa que eu vou estar ajudando, né? Mas eu tenho um amigo que me procurou para uma TV digital que está crescendo muito, chamada IPTV. E ele é o diretor da TV. E ele falou que ele queria conteúdo. E eu falei, eu tenho um podcast, assim. Aí fala, Pardini, você fala um podcast? Não, eu falei, mas é um podcast de qualidade de vida. Ele falou, mas o que é? São esquetes? Eu falei, não. É um podcast. Quer dizer, aí ele pediu para mandar, vou ver aqui. Ele manda os episódios, mandei 5 episódios para ele.
Faz quase um ano que eu estou no ar. É uma das maiores audiências da TV. Ele passa na TV IP, que vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar aplicativos, vão achar um monte de coisa. Na TV IP, quarta-feira, às 10 da noite, e na NGT, segunda-feira, também às 10 da noite, já tem uma terceira TV querendo podcast. Assim, e são pessoas que surpreenderam. Eu acho que o grande lance na vida é você surpreender. Porque eu acho que só tem dois jeitos de alguma coisa dar certo e não tem o terceiro. Ou você faz diferente de todos. Sim. Uma coisa que todo mundo já faz, né? Quer dizer, ou você faz melhor do que todos, uma coisa que todo mundo já faz, não é um caminho fácil, ou você faz algo diferente e tenta manter diferente enquanto puder. Por quê? Você faz algo diferente, logo você vai inspirar alguém que também vai fazer algo parecido. Então você tem que estar criando. Eu estou aqui enquadrado no segundo caso. Me consagrei como ator, como humorista, redator, diretor, editor, e falei, eu me comunico bem, eu consigo conduzir uma situação, eu vou entrevistar. É a coisa mais gostosa, cara, quando chegam grandes nomes lá, o doutor Nico Gonçalves, que é o subsecretário de Segurança do Estado, o doutor Carlos, o cardiologista, né, o Carlos Alberto Pastore, o Márcio Atala, que fala sobre alimentação, pessoas notáveis da mídia, e entra lá que eu nunca vi na minha vida, pô, Pardini, pô, abraça aqui, sou seu fã, pô, jamais eu pude pensar. E o mais gratificante é quando acaba o podcast, o cara fala, cara, posso falar uma coisa? Já fiz muitos podcasts, mas esse foi o mais legal, cara, porque, sabe, a maneira de você conduzir, as coisas que a gente fala, o que eu posso falar, o Márcio Atala foi um desses caras que falou, sabe? Então, isso é legal. Eu acho que tem um cara que eu reputo como o maior psicanalista comportamental, que é o Ricardo Ventura, que já esteve 2 vezes no podcast. E ele tem um livro que eu acho maravilhoso, Espero que Você Morra. Porque ele fala que a gente tem que renascer todos os dias. Você tem que se recriar. O dia de ontem não vai voltar. Então, o dia de ontem é ontem. Exatamente. Hoje, você vai acordar. É assim, gente, a vida é um livro, onde é um livro, uma coleção de histórias que começam quando você acorda e terminam quando você vai dormir. Começa quando você acorda e termina quando você vai dormir. Você não sabe quantas histórias você vai escrever e viver ainda, mas você sabe exatamente quantas histórias você já viveu e escreveu. Uhum. Então, quantos dramas, quantas comédias, quantas ficções você teve. Então, é assim, sabe? Então, todos os dias a gente tem que se recriar e buscar o melhor. Tem que acordar sem mágoa no coração, acordar abraçando a família, beijando a família, celebrando os amigos, celebrando a vida. Porque você está acordando mais um dia. Agradecer a Deus pelo dia que acorda, agradecer a Deus pelo dia que vai dormir, seja qual for a tua religião, agradece a tua divindade. Eu acho que a humildade é o cerne da questão. Nós não somos porra nenhuma. Tem tanta gente que aluga roupa para festa, se acha chique porque não sei o quê, se acha poderoso que manda não sei quem. Só que é uma carapuça, só uma carcaça, né? Se a Terra é um grão de areia no universo, quem somos nós num grão de areia? Vocês viram que ele falou o nome de muitos famosos, não falou do palestrante Bruno Macri, mas tudo bem, vou cobrar. Não, esse daí vocês têm que assistir lá no meu podcast. Essa é a questão. Eu quero que vocês conheçam mais desse cara, no Agora é Você, procurem lá o Bruno Macri, que ele dá uma aula de inteligência emocional, que é o assunto que ele fez lá, que até hoje as pessoas comentam muito, cara, é verdade. Isso é muito uma bom. Coisa muito marcante. Bom, Pardini, nosso tempo está acabando, infelizmente. Gostaria de Não, eu quero viver muito ainda, não fala assim. Não, tempo de entrevista. Falei, não dá para falar sério com ele, né? Não tem como. Pardini, eu queria uma mensagem sua. O que uma mensagem de impacto para quem está vendo a gente aqui agora? Qual é o impacto que a gente pode causar para essa pessoa? Diga para eles. Engavetamento. É muito bom, não dá para começar sério. Mas vem coisa boa, eu sei que vem coisa boa. Manda mensagem pelo Zap. É o seguinte, vou falar uma coisa para você. Quem você pensa que é? Agora vamos falar sério. Quem você é? Você é o quê? Você já se olhou, já ficou sozinho, se olhou no espelho e falou, peraí, quem eu sou? O que eu quero da minha vida? Qual é o seu ideal de vida? Qual é o seu propósito? Você está aqui para quê? Você está aqui para ser empregado? Você está aqui para fazer filhos? Você está aqui para ter um emprego, para pagar a conta? Você está aqui por quê? Você já parou para pensar nisso? Seu propósito de vida? Acima de tudo, o seu propósito de vida é honrar a tua vida. É honrar a sua presença para os amigos, para a família, para o trabalho. É celebrar a sua vida. E não existe maneira melhor de você celebrar a sua vida do que você vivê-la.
né? De você sorrir, se divertir. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com estado de espírito. E estar feliz, você tem que estar feliz a partir de você mesmo. Você não pode depender do cara que está desempregado, do teu amigo, do parente que sofreu acidente. O mundo está repleto de razões para você ser infeliz. E ninguém vem ao mundo para ser infeliz. E para ser feliz, você tem que fazer com que a felicidade parta de você. Eu não estou falando para você ignorar as pessoas. Mas estou falando assim, que você ajude as pessoas, e isso por si vai te fazer feliz, mas que você viva a sua vida, encontre a sua meta, encontre o seu ideal e cumpra o maior desafio de todos, que o mundo hoje prepara todo mundo para ser competitivo. As escolas preparam as crianças à exaustão, a faculdade não sei o quê, porque o mundo lá fora é competitivo, hein? Não vai ser moleza não. Você pensa que vai ser fácil emprego? O mundo é competitivo, você... Agora eu pergunto uma coisa, e para você se superar todos os dias, alguém te prepara? Pois eu vou te dizer, não se preocupe nada com essa puta bobageira que as pessoas dizem. O maior desafio que você tem na vida, voltando à primeira parte do que eu falei aqui, é você ser melhor do que você mesmo todos os dias. Se supere. Se você for melhor do que você mesmo todos os dias, você não vai precisar se preocupar com ninguém que esteja ao seu redor. Primeiro, por uma paz de consciência muito grande que você vai ter. Segundo, pela consciência de missão cumprida. Né? E terceiro, porque você só vai ser melhor do que você mesmo todos os dias se amando, amando o que você faz e amando a possibilidade de fazer. Então é isso daí. Essa é a questão final. Seja melhor do que você todos os dias e você não vai precisar se preocupar nem com nada e nem com ninguém. Apenas pense. Quem é você e o que você quer? O que você veio fazer? O que você está fazendo? Tire suas conclusões, siga em frente. Felicidades. É isso aí. Caramba, hein? Bom, o nosso programa, Pardini, Desperte o Poder que Há em Você, só tem te agradecer. Muito obrigado. Você contribui demais. A mensagem que você passou realmente ela é fantástica. E conte com a gente também. Eu espero assim que você que nos assista, que estiver nos assistindo, veja no próximo episódio, na TV Humana. Eu, Bruno Bacri, aqui na TV Humana. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu, Pardini. Eu conheço esse cara e nenhum episódio vai estar abaixo do nível desse aqui. Vai sempre estar melhor. E você assistindo vai estar melhor também. Então não perca. Parabéns. Parabéns para nós. Sucesso.